Desde o período colonial, o Brasil mantém uma economia atrelada à exportação de produtos agropecuários e importação de produtos manufaturados. A agricultura não é uma vocação do país, mas sim uma estrutura macroeconômica de longa duração. Na condição de colônia, o agrarismo brasileiro era mais acentuado devido ao Pacto Colonial, que subordinava a economia do Brasil aos interesses portugueses. Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que se inscrevem e hoje nós vamos falar sobre os ciclos econômicos do Brasil colonial. A historiografia brasileira costuma dividir a economia do Brasil colonial em ciclos econômicos. Essa divisão considera os produtos e a mão de obra explorados em determinado momento da nossa história. O primeiro deles considera o início da colonização até o final do século XVI. A colonização da América Portuguesa começou de modo deficitário e sofrendo ameaças espanholas e francesas e também holandesa, principalmente lá na região de Pernambuco. Os povos nativos foram acionados pelos portugueses no seu empreendimento colonial. Eles logo se adaptaram e teceram relações com os colonizadores. De modo algum, isso evitou os conflitos entre ambos os grupos. Os nativos eram a única força de trabalho em grande quantidade, com a vantagem de conhecer a região e seus perigos. Eles produziram e forneciam tudo que os colonizadores não possuíam: alimento e proteção contra indígenas resistentes aos portugueses e outras potências europeias. Com a chegada do primeiro governador-geral Tomé de Souza, uma linha divisória entre indígenas, amigos e hostis foi traçada. Aqueles eram integrados à sociedade colonial por meio da cristianização e do trabalho. Já estes, restava a morte ou a escravidão. Os indígenas amigos ajudavam na afirmação da colônia e sua proteção. Porém, a mão de obra indígena esteve em constante disputa. Primeiro, não havia um consenso sobre sua escravização ou não. E segundo, colonos e ordens religiosas se digladiavam pelo controle da mão de obra indígena. A construção de toda a infraestrutura dependia deles. Seus braços foram usados na construção dos edifícios públicos e igrejas. O governador, ciente disso, autorizou os descimentos. Segundo os estudos da historiadora Elisa Friehauf Garcia, abro aspas, para atrair os índios às cercanias dos núcleos coloniais, o governo de Tomé de Souza estimulou a prática dos descimentos. A partir de então, recorrentes até o século XVIII. Os descimentos eram expedições geralmente compostas por missionários e por moradores, cujo propósito era converter os índios a deixarem os sertões e dirigirem-se aos estabelecimentos coloniais. Conforme a legislação, os descimentos só poderiam ser conduzidos com o consentimento dos índios, aos quais, uma vez aceita a proposta, estava assegurada a sua liberdade. O recebimento de pagamentos pelos serviços prestados aos moradores e a posse das terras concedidas. Fecho aspas. Outra forma menos diplomática e cristã de adquirir mão de obra indígena foi a entrada nos sertões. Essas entradas buscavam indígenas a serem capturados, metais e pedras preciosas. Muitas dessas expedições tinham mamelucos como guias. Esses mestiços de portugueses e indígenas viviam quase sempre à margem da sociedade colonial, mas sempre eram necessários nesse mundo em construção. Havia uma constante limitação na escravidão dos povos nativos. Eles só poderiam ser escravizados por meio da guerra justa ou do resgate. A guerra justa era um antigo preceito ibérico e foi usado como justificativa para domínio de terras e captura de indígenas. O resgate era acionado como forma de compensação pelos portugueses, que estabeleciam um prazo de trabalho forçado do indígena. Os povos nativos sofreram com variadas distinções legais, que ora os aproximavam da escravidão, ora os distanciavam. Os cativos, por sua vez, escravos, eram também denominados negros da terra. Embora muitos indígenas não fossem reconhecidamente escravos, o usufruto do seu trabalho era herdado em herança, pois a exploração de sua força de trabalho era um direito legal, ou seja, eram escravos de fato. No início da colonização, a mão de obra indígena foi essencial na afirmação dos portugueses sobre o território. Mas
Havia muito pouco a explorar comercialmente. A economia nativa não era monetária, baseada exclusivamente em trocas, o também chamado escambo. O produto de fácil extração e lucro mais rápido foi o pau-brasil. Outros produtos extrativos, como frutos e peles, eram trocados por produtos manufaturados. O pau-brasil foi o produto mais importante do ciclo econômico inicial. O interior do seu tronco era rico em um corante vermelho usado na tinturaria portuguesa. Os tecidos com tinta de pau-brasil eram muito valorizados. Os de corante mais vermelhos eram mais procurados e caros. Os róseos eram considerados de menor qualidade e exerciam pouco poder de barganha para os nativos. O sapato era muito cobiçado, protegia os pés e era sinônimo de distinção na colônia. Os indígenas logo reconheceram a importância das trocas comerciais com os europeus. Chapéus e roupas também eram muito requisitados. Instrumentos como anzóis, machados metálicos e facas também eram muito procurados pelos indígenas. De acordo com Garcia, abro aspas, a progressiva presença de portugueses interessados no tráfico do pau-brasil ocasionou uma acirrada competição pelos indígenas, que então podiam escolher com quem comerciar e aumentar suas reivindicações durante as negociações. Uma demanda presente dos índios foi a inclusão de armas de fogo entre as mercadorias trocadas. Apesar de proibido pela coroa, os índios obtinham espadas, arcabuzes e pólvora facilmente com os franceses e por métodos nem sempre lícitos com os próprios lusos. Fecho aspas. Os indígenas realizaram um grande papel na logística do Brasil colonial. Eles faziam serviço de carga, conheciam a região melhor que ninguém e possuíam um vigor suficiente para realizar longas viagens pelas matas e morros. O gado só foi introduzido no Brasil em 1530. Mesmo após a inserção da tração animal, os indígenas continuaram como o meio mais eficaz de escoar a produção. A economia açucareira usou a mão de obra indígena por longo período, até que a mão de obra escrava africana se tornasse mais rentável. Até a década de 1560, a mão de obra indígena era ameaçada pelas guerras, doenças e a fuga de escravizados. Os povos nativos resistiam de modo constante aos avanços colonizadores e resistiam menos à jornada de trabalho extenuantes. Então, os indígenas eram menos resistentes, né, ao trabalho braçal exigido nesse momento da colônia, dos engenhos de açúcar, que era um trabalho muito estafante. A resistência indígena estava tanto no plano espiritual quanto no plano bélico. Os pajés buscavam minar a influência dos sacerdotes europeus, reinventando cultos e mesclando referências religiosas católicas e indígenas. Os povos nativos logo entenderam que, para fazer frente ao colonizador, tinham que usar as mesmas armas que eles. Para Garcia, abro aspas. Pelo menos até meados do século XVII, o arco e a flecha era o principal armamento empregado pelos índios, embora suas formas de combate não fossem iguais àqueles que exigiam no princípio dos contatos. Quando tinham a oportunidade, os índios aproveitavam para aprender técnicas de guerra até então não utilizadas e também para obter informações sobre como os europeus combatiam. Anthony Knivet, durante a sua entrada entre os tamoios, durante a sua estada entre os tamoios, ensinou-os determinadas táticas, posteriormente empregadas contra os temiminós como preparo de emboscadas. Fecho aspas. Apesar da busca indígena pelos domínios das armas de fogo, o arco e a flecha continuaram como armas imprescindíveis entre eles. Os europeus temiam a habilidade em arquearia dos nativos. Para os portugueses, era melhor tê-los como aliados do que como inimigos. Mesmo em constante clima de hostilidade, muitas alianças entre indígenas e portugueses eram formadas para combater povos hostis ou forças colonizadoras rivais de Portugal, como os holandeses e os franceses. Muitos desses indígenas embarcaram além-mar, seja como escravo ou como convidado. Em muitos desses navios eles eram convidados, né, a ir à Europa. Muitos que iam por conta própria não mais retornavam maravilhados com a Europa. Então, eles chegavam na Europa, via todo aquele mundo, né, diferente, e eles queriam permanecer lá. Os indígenas estavam inseridos nos negócios atlânticos. Um exemplo a ser citado foi o assalto promovido pelos holandeses a Angola com o apoio de 300 indígenas brasileiros. Eles eram uma força militar considerável nas colônias.
Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe para ajudar na divulgação. Hoje nós estamos tratando aqui sobre os ciclos econômicos e eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que puderem fazer isso. Apenas dois tipos de produção no Brasil colonial foram altamente mecanizadas: o açúcar e a mineração. Eles fazem parte do segundo e terceiro ciclos econômicos do Brasil, uma evolução estratégica e aumento da complexidade econômica. O fato alçou o Brasil a ser o maior produtor e exportador mundial de açúcar entre 1580 e 1680. O uso da mão de obra escrava africana em detrimento da indígena, a criação do sistema de capitanias, a concentração populacional na costa e a inserção da produção de cana-de-açúcar foram a base da sociedade colonial. O Brasil virou uma colônia de povoamento economicamente dependente da metrópole e sustentada pela mão de obra escrava. Apesar dos esforços coloniais, apenas duas capitanias floresceram. Para o historiador estadunidense Stuart B. Schwartz, abro aspas, fatores climáticos, geográficos, políticos e econômicos transformaram as capitanias de Pernambuco e Bahia nos centros da economia açucareira colonial. O sucesso nos cultivos da cana dependia da combinação correta de solo e da precipitação pluvial. Os agricultores brasileiros privilegiavam os espessos solos pretos e vermelho escuros do Massapê, cuja fertilidade afastava a necessidade de fertilizantes. Fecho aspas. A indústria açucareira ficou concentrada no litoral. Para uma cultura de exportação, a proximidade com as regiões portuárias facilitava o escoamento do produto. O Nordeste foi o maior produtor de açúcar do Brasil colonial. Seu comércio conviveu tanto com a escravidão indígena quanto com a escravidão africana, essa última em maior número. Mas, para maior eficiência, os engenhos precisavam evoluir seu maquinário. Para Schwartz, abro aspas, em algum momento entre 1608 e 1612, foi introduzido ou desenvolvido no Brasil um novo método de construção de engenhos baseado num sistema de 3 rolos verticais. Embora ainda não esteja claro o efeito desse novo sistema sobre a produtividade, parece que a construção e operação dos novos engenhos era bem menos dispendiosa. O engenho de 3 paus, como era chamado, eliminou alguns dos processos anteriormente necessários e reduziu a complexidade da produção do açúcar. Essa inovação parece explicar a expansão um tanto surpreendente da indústria em face das condições instáveis do mercado. Os engenhos mais antigos foram convertidos para o novo sistema e foram construídos muitos engenhos novos. Fecho aspas. Apesar do aperfeiçoamento da produção açucareira, foi no ano de 1630 que o Brasil perdeu a sua hegemonia. Os preços e a produção aumentaram, os custos da produção do açúcar aumentou, porém a competição com outros produtores ao redor do mundo diminuiu o poder dos senhores de engenho. A produção de açúcar seguia o modelo da plantation, vastas extensões de plantio que precisavam de grande quantidade de mão de obra qualificada. Todo engenho era, ao mesmo tempo, fazenda e fábrica, devido ao uso de maquinários e trabalhadores especializados. A cana-de-açúcar é uma planta perene, embora a produção de açúcar diminua ao longo dos anos. O solo argiloso era o mais propício para o plantio. O seu tempo de maturação é demorado, de 1 ano e meio a 2 anos. Algumas regiões, como a Bahia, faziam 2 colheitas por ano. O plantio exigia 3 capinas ao longo do ano, o que exigia 30 a 40 pares de braços escravos. Na colônia, havia engenhos de 2 tipos, os de roda d'água e os movidos por tração animal. A rotina da colheita da cana até a produção de açúcar era exaustiva. Os engenhos operavam das 4 horas da tarde até as 10 horas da manhã do dia seguinte. Envolviam mão de obra variada e qualificada na manutenção dos maquinários, produção do xarope de açúcar e refinamento. A moagem da cana só era interrompida em caso de quebra de maquinário, feriados e dias santos, que costumavam não ser muito respeitados pelos senhores de engenho. A safra da cana podia durar de 8 a 10 meses. A duração média em dias era de 300. Havia trabalho o ano todo para os escravos. Cada engenho chegava a contratar de 10 a 12 homens livres
e o salário desses homens era bastante alto. Para Schwartz, abro aspas, o ciclo anual do açúcar brasileiro não tinha praticamente período morto. Uma época em que se deixavam os escravos improficuamente sem alguma ocupação útil. Era possível usar os escravos quase o ano inteiro, e o eram. Graças à extensão da safra, à natureza da mão de obra e ao ritmo do dia de trabalho, não é de admirar que a alta mortalidade escrava fosse uma característica constante da indústria brasileira do açúcar. Fecho aspas. Cada engenho precisava de 60 a 100 escravos para funcionar adequadamente. Os maiores possuíam de 200 a 300 escravos. Muitos dos escravos africanos que assumiam cargos técnicos no engenho já haviam recebido treinamento em África. Havia alta mortalidade entre os escravos africanos dentro dos engenhos de açúcar. A maioria eram homens jovens. Sua grande importação causou desequilíbrio sexual na colônia por um longo período de tempo. A mão de obra escrava africana tinha várias aplicações. Em sua esmagadora maioria, eles eram empregados, no trabalho braçal. As lavouras de cana e engenhos de açúcar consumiram a vasta maioria dos escravos. Os mulatos, em sua maioria, recebiam um tratamento diferencial, tinham mais chances de se alforriar e eram empregados em outras funções que não o trabalho braçal, embora fossem um menor setor populacional. O título de senhor de engenho no Brasil tinha uma conotação nobre na sociedade colonial. Essa distinção social era reafirmada pela simbologia, como os títulos e as nomeações para cargos públicos e também ordens. Participar do poder público e conduzir as decisões das vilas e municípios também fortalecia sua posição social da classe dominante lusitana. O ápice da hierarquia social era a administração pública, de difícil acesso para a maioria. Entretanto, senhores de engenho nunca se tornaram uma nobreza hereditária como os aristocratas europeus. Careciam de estabilidade geracional e acesso ao rei. Os senhores de engenho não existiam sozinhos na indústria açucareira. Muito do seu trabalho dependia dos lavradores de cana, que, dentro da hierarquia colonial, tinham seu espaço muito bem definido. Nas palavras de Schwartz, abro aspas, desde as suas origens, a indústria açucareira no Brasil, na dependência de um grupo de lavradores que não possuíam seus próprios engenhos, mas forneciam cana para os de outros. Esses lavradores de cana constituíam uma camada distintiva na sociedade colonial, partícipes no setor do açúcar e orgulhosos de seu título de lavrador de cana, embora em frequente disputa com os senhores de engenho. No século XVII, havia talvez em média 4 a 7 lavradores de cana para cada engenho, os quais forneciam cana sob vários acordos comerciais. Os mais privilegiados eram aqueles que possuíam títulos quitados e desembaraçados de sua própria terra e, assim, podiam negociar o melhor contrato de moagem. Na época de escassez de cana, esses lavradores eram muito adulados pelos senhores de engenho, que no intuito de garantir a oferta de cana se dispunham a lhes emprestar escravos ou bois ou lhes fornecer lenha. Fecho aspas. A relação entre senhor de engenho e lavrador de cana parecia equilibrada, mas era o primeiro que detinha maior poder. Os lavradores de cana almejavam alcançar o status de senhores de engenho, mas esse caminho foi dificultado ao máximo pelos próprios senhores de engenho. Nem por isso os lavradores de cana eram fragilizados, ao contrário, muitos eram profissionais liberais, comerciantes ou militares. O engenho de açúcar no Brasil sempre foi visto como um monopólio. Numa economia tão dependente da indústria açucareira, ter um engenho era ter poder. Havia muitos entraves para a ascensão social, que iam desde a cor até o acesso à terra. Nas fazendas, para além do trabalho escravo, havia dois tipos de regimes de trabalho. O assalariado, dois tipos de regime assalariado. A soldada, com salário anual, e os que recebiam salário por jornada ou empreita. Os indígenas, independentemente da ocupação, recebiam salários menores que os brancos e os negros livres. Seu salário era pago em espécie, não em dinheiro. Viviam à margem do mercado de trabalho. O açúcar era um comércio rentável, mas não estava livre de altas somas de investimento. Era arriscado comparado a outros produtos. O escravo chegou a ser o fator de produção mais caro dentro da indústria açucareira. A terra preocupava menos devido à concessão de terras pelo reino, principalmente as Marias.
A aristocracia rural esbanjava luxo, embora reclamasse de uma pretensa miséria provocada pelos impostos estatais. Os ricos sempre reclamando de imposto, né? Era esse o estilo de vida que muitos colonos almejavam. O plantio de mandioca, fumo e outras culturas era uma forma de capitalizar recursos para investir em um engenho de cana-de-açúcar. Os melhores as melhores e maiores porções de terra eram deixadas para a indústria açucareira e uma outra parte dela para a indústria fumageira, que também era muito importante dentro desse ciclo econômico. O açúcar e o fumo foram os principais produtos de exportação após o ciclo do pau-brasil. A mandioca, endereçada à produção de farinha para abastecimento interno, era considerada menos nobre. Sua produção ficava em terras marginais, o máximo possível de longe da cana-de-açúcar. Para Schwartz, a hierarquia da cor era idêntica à hierarquia existente no meio agrícola. Abro aspas. A hierarquia agrícola revelava muitas semelhanças com a hierarquia de cor entre os agricultores, e esta, por sua vez, estava associada à diferença na quantidade de escravos que empregavam. Os senhores de engenho e os lavradores de cana eram quase invariavelmente brancos. Os produtores de fumo quase sempre brancos e os plantadores de mandioca compreendiam pardos, mestiços e negros livres. O número de escravos em cada ramo da agricultura, bem como o número médio por propriedade, diminuíam de acordo com o tipo de cultura. Um senhor de engenho podia possuir uma centena de escravos, um fazendeiro de fumo 15 ou 20 em média, e um agricultor de mandioca apenas 2 ou 3, ou mesmo nenhum. Evidentemente, o maior retorno de investimento no trabalho escravo estava no setor da exportação. Fecho aspas. O fumo ficava em segundo lugar em importância na cadeia de exportação do Brasil colonial. Seu centro produtor mais importante era o sul da Bahia e o Recôncavo. Seu tempo de cultivo era menor, 6 meses, e oferecia 2 colheitas ao ano. Sua produção ocorria bem tanto em pequenas quanto em médias propriedades. Usavam menor número de escravos, principalmente os de ofício mais qualificado. O título de plantador de fumo não gerava muito prestígio, mas permitia um bom lucro ao longo do ano. Os donos das fazendas de fumo, assim como os de cana-de-açúcar, eram brancos. O fumo tinha relevância no tráfico negreiro. Era usado na compra de escravos na costa africana. Sabendo de sua importância, Schwartz descreve as atitudes tomadas pela coroa portuguesa. Abro aspas. Dois curiosos paradoxos marcaram o comércio brasileiro de fumo. Primeiro, para se certificar de que tinha uma oferta de fumo de melhor qualidade, Portugal proibira a exportação para a África de uma ou outra das duas primeiras classificações. A terceira classificação, o refugado, tinha de ser tratado liberalmente com xarope de melado, um subproduto do açúcar, de forma a poder ser enrolado em cordas, que era justamente esse tratamento que lhe proporcionava o gosto e o aroma doces que o tornava tão popular na costa africana, e um importante item de troca com os índios no comércio canadense de peles. O monopólio português também tentou fixar o preço do tabaco de alta qualidade, para garantir um lucro aos comerciantes metropolitanos. Fecho aspas. A inseção do gado bovino começou em 1580. A tração animal, o couro, sebo, o leite e a produção de carne eram essenciais na economia da colônia. Surgiu nesse período a cultura do vaqueiro, que conduzia a boiada por estradas feitas a corte de facão. Sob a aridez da estrada e ataques indígenas, o vaqueiro foi um dos agentes no desbravamento do interior do Brasil. Da junção dos índios e vaqueiros, nasceu uma classe de mestiços denominada caboclos ou cabras. Fossem escravos ou trabalhadores livres, esses vaqueiros formavam novos núcleos habitacionais por onde passavam. Nesses espaços interioranos, longe do lume da coroa portuguesa, os fazendeiros detinham o poder local em rédeas bem curtas. O couro de boi, na ausência de outros materiais, se tornou peça preponderante na produção de mercadorias, desde roupa até utensílios domésticos. A sociedade era mais pobre que a da costa, longe das efervescentes cidades portuárias. Somadas à carne de vaca, outra coisa que não podia faltar na dieta dos colonos era a farinha de mandioca. Sem o trigo, centeio ou cevada, a farinha de mandioca ganhou espaço. Os produtores de mandioca ficaram marginalizados na economia agrícola da colônia. Senhores de engenho e lavradores de cana
demarcaram espaços para afastar os produtores de mandioca o mais longe possível das suas propriedades, porque eles acreditavam que as plantações de mandioca traziam, empobreciam o solo e também traziam pragas, né, para as lavouras de cana. A oferta de alimentos foi um grande problema no Brasil colônia. A mandioca era marginalizada, não conferia prestígio e nem tanta lucratividade no mercado interno. Por isso, segundo Schwartz, abro aspas, o governo colonial tomou várias medidas para assegurar ofertas adequadas de alimento, mas com um sucesso muito limitado. A primeira medida foi a exigência de que algumas regiões fossem proibidas de praticar qualquer tipo de agricultura, exceto o cultivo de gêneros alimentícios. Essa tentativa não teve sucesso, primeiro porque os agricultores relutaram em aquecer a ela, e segundo porque tinham condições de controlar a oferta e assim elevar os preços. Uma segunda tentativa foi exigir que os senhores de engenho e os lavradores de cana plantassem mandioca suficiente para abastecer sua própria força de trabalho escravo. Alguns senhores de engenho permitiam que os seus escravos cultivassem alguns viveres, diminuíam a pressão por alimentos e também os encargos dos senhores, né? Que eles não tinham mais que se preocupar em alimentar seus escravos, já que os escravos produziam seu próprio alimento. Isso não lhes conferia nenhum privilégio em relação aos outros escravos, ao contrário, aumentava ainda mais a sua carga horária de trabalho. Cada conjunto de capitanias do Brasil, consideradas a sua geografia, composição demográfica e sua relação com as populações indígenas, desenvolveu relações socioeconômicas diferentes. Nas capitanias do Sul, as cidades cresceram entre as serras e não no litoral. O trabalho indígena foi muito mais utilizado lá do que em outras regiões açucareiras, como a nordestina. Segundo Schwartz, abro aspas. Na verdade, a extensão da fusão cultural foi notável. A cultura material indígena, ferramentas, armas, ofícios manuais, alimentos e práticas agrícolas, foi amplamente adotada e utilizada pelos portugueses. Os paulistas eram muitas vezes tão hábeis com o arco quanto com as armas de fogo. A principal língua indígena, o tupi, era falada em todas as camadas da sociedade até quase meados do século XVIII. Os portugueses, cercados por criados, escravos, aliados e concubinas, todos índios, falavam o tupi por questão de conveniência e por necessidade, de modo que alguns paulistas eram mais fluentes no tupi que em seu português nativo. Fecho aspas. As bandeiras, campanhas militares somadas a empreendimentos comerciais, eram muito utilizadas no Sul, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. A mão de obra indígena e sua constante escravização modelaram o estilo de vida em São Paulo por uns bons séculos. São Paulo construiu um senso de independência muito grande em relação à coroa portuguesa e às demais capitanias, quase sempre entrando em conflito com elas. Portugal era uma filha muito rebelde. Já o norte da colônia foi caracterizado pelo fracasso na criação de uma economia exportadora. A baixa quantidade de escravos negros, o isolamento das outras capitanias, a baixa demografia, a insuficiência de mão de obra especializada, a constante busca de independência do governo local criaram uma situação de empobrecimento no norte. Assim como o sul, os colonos absorveram muito da cultura indígena. Na falta de mulheres brancas europeias, o relacionamento com as mulheres indígenas foi o mais comum. Diferente do Nordeste, a região Norte não conseguiu incorporar a economia açucareira. Faltava mão de obra e a cana não se adaptou bem ao clima. A economia era muito voltada para o abastecimento interno, segundo Schwartz, abro aspas. No Norte, os portugueses e seus filhos caboclos, acompanhados por escravos ou trabalhadores índios, organizaram entradas, rios acima, em busca de produtos nativos da floresta, como cacau e baunilha, ou índios que pudessem ser resgatados de seus inimigos e colocados a serviço dos portugueses. Além das drogas do sertão, houve tentativas de investimento em outras culturas como anil, algodão, tinta de urucu e salsa parrilha. Apesar de possuírem um mercado na Europa, todas fracassaram. A única cultura de exportação que conseguiu um espaço razoável foi o cacau, não selecionado e aclimatado, mas o selvagem, menos doce. Mesmo ela sofreu com exportações irregulares e flutuações nos preços. No norte havia uma escassez de moeda. Os impostos arrecadados não cobriam os custos da coroa. A única oferta de mão de obra existente era indígena. As ordens religiosas lutavam pela condenação do trabalho escravo indígena.
ao mesmo tempo e que tentavam monopolizar sua oferta. A qualidade dos produtos criados no mercado interno, em substituição aos importados, era de baixa qualidade. A única indústria que sobreviveu foi a da fabricação de cachaça, mas apenas em atendimento ao mercado interno. Isso acentuou ainda mais o empobrecimento da região norte, porque essa grande quantidade de fabricação de destilarias de cachaça acabou gerando muito alcoolismo no norte da colônia. As cidades brasileiras no período colonial eram pequenas, concentradas na costa. As maiores cidades se concentravam na Bahia e Pernambuco. Os principais prédios eram construídos nos terrenos altos, entre eles as igrejas e prédios do governo. Nas primeiras décadas, seus súditos mais ricos estavam nas cidades interioranas, cuidando de seus engenhos. A vida política na colônia, segundo Schwartz, abro aspas, a vida política centrava-se no Senado da Câmara, o Conselho Municipal, constituído em geral de 3 ou 4 conselheiros, 1 ou 2 juízes municipais e um procurador da cidade. Os membros votantes do Senado eram escolhidos por um sistema complicado de eleições indiretas, a partir de listas de homens detentores das qualificações sociais adequadas. Fecho aspas. A ocupação de cargos públicos não era exclusiva dos senhores de engenho, mas eram eles que dominavam os postos até que os cafeicultores assumissem esse posto no século XIX. Os artesãos e comerciantes, embora tivessem grande relevância na economia colonial, enfrentaram muitos obstáculos no acesso ao poder, algo que se manteve durante todo o período colonial. Na hierarquia social, vinha a cor, a origem e a condição jurídica do indivíduo. No topo da pirâmide social estavam os homens e mulheres brancos europeus. Gozavam de toda a liberdade desde o nascimento. Em seguida, os brancos menos abastados e até mesmo os brancos pobres. Em seguida, os libertos negros e mulatos. Por fim, toda a sorte de escravos negros e africanos. E, em último, né, na base da pirâmide, os povos indígenas, divididos entre os amigos e hostis pela coroa portuguesa. Então, os amigos eram aqueles que podiam ser cristianizados, aqueles que podiam participar da sociedade, e os hostis, que eram aqueles que só tinham dois destinos, a escravidão ou a morte. Uma das instituições criadas para dar algum tipo de assistência às pessoas negras foram as Irmandades Negras. Essas confrarias ofereciam serviços como enterros, dotes, esmolas e até compra de alforrias. Outra instituição importante na ascensão social do negro eram os regimentos de milícias. Embora segregados, ofereciam algum sustento a esses homens pobres. Para além da cor ou da condição jurídica, como obstáculo de acesso ao poder, estava o fato religioso. Ser cristão novo podia muito bem afastar o sujeito de muitas oportunidades, o que motivou muitos deles a se integrarem ao comércio. Schwartz faz uma análise da composição social do Brasil colônia e conclui, abro aspas, no Brasil, governo e sociedade constituíam dois sistemas interligados. O governo procurava unir os indivíduos e os grupos corporativos às instituições políticas formais do Estado e criar condições que facilitassem e mantivessem a capacidade produtiva da colônia. Embora os principais fatores que motivavam a sociedade e a mantinham unida fossem as relações pessoais baseadas na família extensa e nos grupos de parentesco, no compartilhamento de posição social e objetivos e interesses econômicos comuns. Fecho aspas. Não deixe de acompanhar o vídeo até o final, viu, pessoal? Deixem seus comentários e a sua inscrição. É muito importante para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Eu sei que tem muita gente que fica procurando esse tipo de conteúdo na internet, uma videoaula assim que traga de maneira detalhada e objetiva essas informações, e é importante que vocês façam isso. Comentem e compartilhem. E se inscrevam no canal. O terceiro e último ciclo econômico do Brasil colonial foi o da mineração. No início do século XVIII, foram encontradas reservas de ouro nos rios que recortavam o sudeste e centro-oeste. Para estimular a exploração mineira e expandir a colonização, foi criada a Capitania de Minas Gerais. As maiores jazidas de ouro surgiriam no ano de 1750. A coroa foi pressionada pelos colonos com pedidos de ajuda financeira e títulos honorários.
Além do ouro, houve exploração de diamante, chumbo, ferro, salitre, mercúrio e corindon. As minas baianas receberam um tratamento diferente das minas de Minas Gerais e Goiás. Salvador era a sede do governo geral e o Recôncavo era um importante produtor de alimentos. Produzia farinha, feijão, que era muito importante, né, dentro da dieta do Brasil colônia. Acho que até hoje é importante, né? Quem brasileiro consegue ficar sem farinha, feijão e carne? A intervenção da metrópole nos negócios de mineração da Bahia gerou críticas, mas o próprio governo baiano sabia do frenesi causado pela indústria da mineração. Não podia se dar o luxo de perder os seus melhores funcionários reais e parar com o negócio açucareiro. A Câmara do Senado de Salvador proibiu qualquer iniciativa de mineração na Bahia durante muito tempo. As minas atraíam brancos pobres, negros e mulatos livres que buscavam enriquecimento rápido. Os mineiros tinham muito poder de barganha e podiam comprar os melhores escravos, não a crédito como senhores de engenho, mas a dinheiro. Houve uma crise de abastecimento devido à mineração. Segundo o historiador britânico Anthony John Russell Wood, abro aspas, não somente os itens supérfluos, mas também importações básicas como sal, tiveram seus preços aumentados, e diante da incapacidade das regiões costeiras de enfrentar esse aumento de custo, esses produtos foram remetidos para mercados mais lucrativos localizados no interior. Fecho aspas. O governo chegou a proibir a abertura de novas minas e estabeleceu que regiões produtoras de alimentos continuassem a manter a sua produção. Houve dificuldades logísticas e falta de funcionários para cumprir essas exigências. A mineração nem por isso era uma atividade fácil ou barata. Ataques de indígenas, regiões remotas, equipamentos caros, mão de obra especializada, clima variável, tudo dificultava a mineração. A maioria das pessoas nas zonas mineiras é composta por homens brancos, incluindo holandeses, ingleses e franceses. A outra parte era coberta por negros africanos, mais acostumados ao trabalho braçal que os indígenas. A mortalidade entre escravos na mineração era alta. A mineração aumentou o preço dos escravos, o que gerou revolta entre senhores de engenho e os produtores de fumo. A administração colonial sempre se preocupou com a mineração. Segundo Russell Wood, abro aspas, no início do século XVIII, a coroa portuguesa introduziu uma série de medidas administrativas com vistas a deter a anarquia que caracterizava as zonas de mineração e a instaurar uma certa estabilidade. Eram três os principais propósitos dessas medidas: promover um governo eficiente no âmbito local e regional, administrar a justiça e aplicar a lei, e cumprir as obrigações reais de defensor da fé. Fecho aspas. A criação de novas vilas também era uma preocupação real. Novas vilas geravam custos adicionais e, caso não gerassem a receita suficiente, né, para cobrir aqueles custos, não eram admitidas às suas fundações. O povoamento das minas tinha um padrão de isolamento. Minas Gerais contornou esse isolamento com a forte presença da administração real. A criação de novas capitanias, como as de Mato Grosso e Goiás, estava inserida no projeto de colonização dos sertões. Nesses rincões esquecidos, os poderes locais mantinham grande influência sobre a vida social. A criação de comarcas foi uma tentativa da coroa portuguesa de estabelecer a lei e a justiça no interior da colônia, com pouco ou nenhum sucesso na empreitada. O poder judiciário nessa época sofria com a logística ruim das estradas e as más práticas de juízes locais. Nas regiões mineiras havia ausência de advogados. As forças policiais eram inadequadas e não davam conta de patrulhar a região. Apesar de ineficiente, as milícias se multiplicaram. As mais comuns eram as companhias formadas por pretos, pardos, bastardos, forros e algumas até compostas por indígenas. Cada uma dessas companhias era composta por até 60 homens. As ordens religiosas foram proibidas de se instalar em Minas Gerais. A participação dos membros da igreja na mineração rendeu muitas críticas e denúncias. A criação de novas capitanias criou um novo problema, a divisão territorial das comarcas, principalmente as que detinham as minas. A autoridade dos governadores era desafiada a todo momento, segundo Russell Wood, abro aspas. Como se esses conflitos de jurisdição não fossem bastantes,
o governador tinha de lutar com uma pletora de grupos privilegiados, cada um deles aferrado ciosamente às suas próprias prerrogativas. Um desses grupos foram os cunhadores. O provedor da casa de cunhagem insistia em dizer que estava isento da autoridade do governador. Esses conflitos de jurisdição não se restringiam ao governador, mas atingiram igualmente os funcionários fiscais, judiciais e eclesiásticos, mormente nos primeiros anos do estabelecimento do governo real em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Fecho aspas. As zonas mineiras sofriam com a especulação. O fluxo de pessoas aumentava o caldo demográfico, sem com isso trazer benefícios às capitanias de mineração. A oferta de alimentos não acompanhava a renda dos garimpeiros. O investimento era muito alto, porém, o retorno era arriscado e às vezes pequeno demais. Secas e inundações prejudicavam diretamente a extração de minerais. O ouro extraído sofria com severas tributações e seu preço era fixado pela coroa, o que estimulava a falsificação e até mesmo o contrabando. O arrendamento e os contratos estabelecidos eram onerosos para os mineiros. A demografia de Minas Gerais correspondia à costa, uma maioria negra e parda, bem como muitos indígenas. As alforrias nas zonas de mineração ocorriam com mais facilidade, principalmente para pardos e mulheres, mesmo que essas últimas fossem minoria nas zonas de mineração. O casamento na igreja ocorria bem pouco comparado a outras regiões, e o concubinato era muito comum. Esses casamentos ocorriam muito entre os homens brancos e as mulheres negras. As zonas mineiras atraíam mão de obra qualificada e os donos de minas compravam os melhores escravos. A mineração criou um comércio e indústria auxiliar, que ia desde a importação de ferramentas até a fabricação de sabão. Segundo Russell Wood, a mineração tinha dois caminhos para se desenvolver. Abro aspas. As jazidas auríferas são de duas categorias principais: o ouro de veios e o encontrado nos rios. A fonte de ouro mais comum eram as minas de aluvião. Os faiscadores garimpavam os cursos d'água usando uma bateia de metal ou de madeira. Quando a bateia era oscilada, as partículas de ouro, devido à sua maior densidade, se depositavam no fundo e o material silicoso escoava pelos orifícios laterais. A mesma técnica era usada em operações mais elaboradas, chamadas de tabuleiros, quando todo o leito de um rio era explorado, ou em grupiaras, que eram operações efetuadas nas margens dos rios ou nas encostas adjacentes. As aberturas feitas nas encostas recebiam o nome de catas. Quartzo e pedregulho eram escavados e transportados para a fonte de água mais próxima para serem trabalhados com as bateias, ou levava-se água até a cata, fazendo com que as camadas de pedregulhos fossem trabalhadas por pressão hidráulica. A lama resultante passava por uma série de caixas de lavagem, cada uma das quais retinha partículas de ouro, até um coxo, onde os escravos garimpavam os resíduos. Essas empresas eram chamadas de lavras e, embora proporcionassem a maior produção, exigiam também alto investimento inicial. A mineração de filão ou veio era rara em Minas Gerais, mas foi o método mais comum em Jacobina. Independente da técnica empregada, a água era sempre fundamental para o sucesso da exploração. Água demais podia ser tão prejudicial quanto água de menos. Fecho aspas. Apesar da evolução nas técnicas de mineração, o Brasil não as incorporou. As jazidas auríferas logo se exauriram. Muitas regiões com potencial não foram exploradas por falta de recursos. Esse ouro todo acabou saindo da colônia e foi parar em Portugal, mas Portugal se tornou apenas um mediador desse ouro, porque de lá esse ouro era usado, para comprar produtos manufaturados na Inglaterra. A mineração surgiu no refluxo da cultura do açúcar no mercado mundial, durou pouco e agraciou uma quantidade ainda menor com riqueza. Na produção desse vídeo, eu usei como referência 3 artigos. O primeiro deles foi escrito pela historiadora Elisa Friehauf Garcia, intitulado Troca, Guerras e Alianças na Formação da Sociedade Colonial. Ela é professora de América Colonial na Universidade Federal Fluminense. Seus interesses vinculam-se à história das populações nativas e temas correlatos, atualmente com ênfase nas mulheres indígenas. Coordena o laboratório Mulheres Indígenas na Wikipédia, catalogado como uma tecnologia social pela UFF em 2024. O segundo artigo foi O Brasil Colonial,
1580 a 1750, As Grandes Lavouras e as Periferias, da coletânea América Latina Colonial. O artigo foi escrito pelo historiador estadunidense Stuart B. Schwartz. Ele é professor de História na Universidade de Yale, presidente do Conselho de Estudos Latino-Americanos e Ibéricos, um reconhecido brasilianista. O último artigo faz parte da mesma coletânea, escrito pelo britânico Anthony John Russell Wood, O Brasil Colonial, Ciclo do Ouro, 1690 a 1750, elucida muitas questões da mineração no Brasil colonial. Russell Wood é um intelectual formado em Oxford e que publicou diversos livros sobre a história da colonização portuguesa, tanto na América como na Ásia e na África. Para quem acompanhou até o final do vídeo, deixa um like, comente e compartilhe. Eu gostaria de saber de vocês, vocês tinham conhecimento sobre os ciclos econômicos do Brasil, a importância da cana-de-açúcar, a importância da mineração, a importância do pau-brasil. Inclusive, o, o termo, o próprio nome do nosso país, né, Brasil, vem do pau-brasil, e o termo brasileiro eram os trabalhadores que faziam o transporte do pau-brasil para os navios. Então, essa questão da economia colonial mudou muito no nosso jeito de viver, até a nossa identidade, imagine. Então, até o próximo vídeo. Deixa um like, comente, compartilhe. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês e até o próximo vídeo.